Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Padaria, que acontece aqui na Big Pan 24 horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina. Fique conosco, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e venha aprender hoje. Nosso convidado é uma pessoa que tenho muita curiosidade a respeito dele. Estou conhecendo hoje aqui na mesa do Papo de Padaria, uma pessoa que já foi empresário, que trilhou outros caminhos e descobriu alguma coisa diferente na nossa caminhada que pode inspirar você a tomar algumas decisões importantes na tua vida. Porque enquanto nós estivermos vivos, caminhando, a gente pode corrigir o rumo e trilhar novos horizontes. Então me ajude a receber Beto Colombo. Seja muito bem-vindo aqui nessa mesa de conversa, de Papo de Padaria. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, o prazer é meu. Tu sabe que eu já tive um programa que se chamava Café com Mistura. Ah, Beto? Tive um programa de rádio, ficou muitos anos no ar, quase 10 anos. Café com Mistura. E como que era esse programa que você fazia? Era um café filosófico. Filosófico? A gente falava sobre temas ligados à filosofia. Filosofia é a minha primeira formação, né? Fui para seminário, estudei teologia, estudei filosofia. Depois coloquei uma empresa e aí precisei estudar administração. Também. Mas com 40 e poucos anos retornei para a filosofia, mas aí como terapeuta já, né? Você é catarinense lá do sul do estado, é isso? Sou do sul do estado, sou de uma cidade chamada Criciúma, mas a gente se criou numa comunidade que ficava na divisa com Nova Veneza, Caravaggio. Caravaggio, já Minha mãe era natural de Nova Veneza, de Caravaggio. E eu absorvi muito dessa cultura italiana, né? Ali tem muitos italianos, né? Colônia forte ali, né? Se ensina italiano até hoje nas escolas. Eu me criei ouvindo meus pais e minha mãe, né? Falar italiano. O pai e a mãe aprenderam a falar italiano com os filhos que foram para a escola. Mas meu avô, que morava próximo, assim, de roça, ele nunca falou português. E o teu avô veio da Itália mesmo? Meu bisavô veio da Itália. Teu bisavô? Meu avô veio com 8 anos da Itália. Então, eles não aprenderam a falar português. E a lavoura que eles trouxeram para ali, qual que era? Olha, eles vieram para Nova Veneza e ganharam terras. Então, eles se adaptaram, né? Meu avô plantava milho, plantava batatas, se arriscou até em trigo, trigo pro seco, né? Não deu muito certo. Arroz também pro seco, que não deu muito certo. Então eles ficaram criando gado, então plantava mandioca, aipim, batata, milho, principalmente milho, para tratar os animais. Faziam queijo, vendiam leite, viveram disso. O meu pai já cuidou de lavoura também, mas trabalhou em mina, foi aposentado de mina de carvão. Ele trabalhava assim das 4 da manhã até umas 7, 8 da manhã, que era um turno só de 4 horas. 4 horas. Era debaixo da mina e tal. E, inclusive, ele adoeceu na mina com pneumoconiose. Trabalho muito desafiador. E se aposentou muito cedo, né? Com quase 30 e poucos anos, já estava aposentado por deficiência respiratória. Mas viveu até os 90 anos. Até os 90? Até os 90. Que legal, cara. Interessante. E a tua família de muitos irmãos? Muitos irmãos. 13 irmãos. 13? Somos em 13 irmãos. Eu sou o 10º filho dos 13. Cara, como que 9 homens e 4 mulheres. Como que é uma criança no meio de um time de futebol, né? Com reserva ainda, né? Isso. Então, assim, a gente treinava em casa para não apanhar na escola. Então a gente se brigava muito, né? Imagina, cara. Uma família que a gente aprendeu a disputar espaço, carinho de pai e mãe. Então,
nós fomos criados muito com uma educação rígida, né? né? De apanhar, de botar a gente no lugar da gente, respeito pelos mais velhos. Uhum. Isso me acompanha até hoje, né? Respeitar o mais velho, questão da mesa, né? A mesa, Deus o livre se alguém colocasse o pé em cima de uma Meu mesa. Deus, Né? imagina. Na hora da mesa era para rezar e para comer. Não podia ter briga, não podia ter. Então era sagrado a mesa para o meu pai e minha mãe. E Por outro lado, a família italiana é muita alegria, né? muita fartura. alegria, muita festa. Final de semana matava-se as galinhas, o galo, e fazia polenta, macarrão, né? Uhum. Macarronada da mãe, fazia próprio. Eu aprendi isso com minha mãe, e tu vê que depois que eu coloquei a empresa, ainda eu coloquei um restaurante de massa, uma tratoria chamava Piacevole. Fiquei uns 10 anos com essa tratoria, depois vendi. Lá no sul mesmo? Lá no sul, no bairro Rio Maina, que é um bairro de italianos, onde é sediada a nossa empresa hoje. E você disse que estudou filosofia, isso já foi de criança? Tu foi para o seminário? Como é que foi? Então, eu comecei a estudar filosofia no seminário. Na realidade, eu fui fazer teologia, e dentro da teologia, para a gente... Tem a formação de um padre, né? Um padre, para ele ser um padre, ele tem que fazer filosofia, teologia. Na época se fazia o latim ainda, né? Eu não cheguei a fazer todas as formações de um padre, que eu não fiz latim, né? Uhum. Mas depois, então, me apaixonei, né? E saí do seminário, fui trabalhar. E depois, a minha faculdade de filosofia e teologia, os últimos 2 anos eu fiz fora do seminário. Fora do seminário. Isso, que aí já era recomendado fazer fora do seminário. Isso lá no sul, em Criciúma? No sul. Eu fiz filosofia e teologia em Tubarão, na Diocese de Tubarão. Uhum. E aí a administração eu já fiz em Criciúma. Mas tinha desejo de ser padre ou não? No início, sim. No início, sim. Isso. Depois, comecei a perceber que os dogmas da religião, eles acabam afastando bastante a gente do cristianismo, né? Quando começa a estudar de onde veio o cristianismo, como o cristianismo nasceu, ele virou quase que uma monarquia quando foi incorporado pelo exército romano, vamos dizer assim, pelo Império Romano. Então, foi colocado muitas práticas de governança e muitos dogmas para poder funcionar. Isso é que não me deixou à vontade, né? Hoje a gente vê a Igreja Católica bastante modificada, para melhor, no meu ver, enquanto que nós temos algumas igrejas pentecostais, algumas igrejas evangélicas que, ao meu ver, estão criando alguns traumas teológicos, muita gente abandonando a fé devido a alguns pregadores, né, principalmente nessa área dos pentecostais, que acabam enganando, né? Virou um negócio as igrejas. Então, muito questionável se ali existe pregadores com fé mesmo, que acreditam em Deus, ou se aquilo ali é um negócio. Algumas, não todas. Não todas. E por falar em negócio, você daí saiu do seminário e você começou a vida de empreendedor, de empresário. Como é que foi essa trajetória, essa migração? Eu trabalhava de vendedor numa concessionária da Volkswagen e comecei a perceber um produto que tinha muita falta na região de Criciúma, pelo fato de ele vir de São Paulo, era um produto perecível, ele chamava massa plástica. Massa plástica. E aí, então, a massa plástica, eu comecei a observar que ela vencia em questão de 60 dias e
e na época levava quase 15 dias para vir de São Paulo até. E quando chegava em Criciúma, acabava vencendo os prazos, estragando. Eu pensei, por que não começar a produzir em Criciúma, né? E aí eu me inspirei, a minha esposa, o pai dela tinha uma mercearia, uma padaria, um açougue, uma mercearia, e eles vendiam iogurtes. E eu via os caras fazendo a reposição de iogurte, a cada 2 dias eles trocavam os iogurtes, que ia vencia em 2 dias, e colocava iogurtes novos. Eu disse, poxa, isso dá para fazer com a massa plástica. Só que tem que produzir próximo. Aí comecei a produzir na região de Criciúma para ter um meio de vida. Esse era o meu meio de vida. Essa massa plástica para automóvel? Isso, para lanternagem, chapeação de automóvel. Legal. Né? Vai embaixo da pintura. E comecei a produzir essa massa plástica. Eu tinha experiência, que eu tinha trabalhado em lojas de tintas, né? Uhum. E essa massa plástica, ela acabou sendo um produto diferenciado, um produto com muita qualidade. E a minha estrutura era pequena, né? Fazia na garagem de casa. Na garagem começou? Na garagem. Trabalhava eu e minha esposa e um irmão de menor. Então a estrutura era pequena e comecei a ganhar dinheiro com isso. E isso foi crescendo. Ganhamos Santa Catarina, ganhamos o Rio Grande do Sul, ganhamos o Paraná. E aquele meio de vida, quando nós vimos, nós estávamos no Brasil inteiro vendendo. E aí, cara, um teólogo, um filósofo, tinha que administrar, tinha que fazer contabilidade, tinha que fazer quantos a receber, quantos a pagar. E o que eu sabia fazer era vender. Entendi. Então, eu sempre deixei um pouco de lado essa parte de gestão, né? Aí começamos a ter dificuldades na área de gestão, porque crescia muito e a gente não tinha capital de giro para isso. Uma curiosidade que apareceu para mim agora, tu começou a produzir ali perto de casa porque tinha validade curta. Tu conseguiu mudar isso? Porque hoje sim, a validade hoje é maior, mas... Ainda é perecível? Ainda é perecível. Produto perecível de 6 meses a massa plástica. Mas aumentou bastante. Aumentou bastante. Devido à embalagem? Aditivos, embalagens e tal. E aí, quando essa empresa começou a crescer, eu precisei voltar para o banco de escola. Quanto tempo isso? 5 anos? 10 anos? 8 anos. A empresa já estava enorme, né? O Brasil todo já. Isso. Como é que é o nome da empresa? Anjo Química do Brasil. Anjo Química do Brasil? Isso. Anjo Tintas hoje, né? É uma empresa que fatura 1 bilhão de reais. Uma empresa grande. Eu fiz a minha sucessão com 50 anos. Levei 6 anos fazendo. O filho mais velho era o mais preparado. Assumiu com 27 anos. Com 27 anos? Isso era 2013. E eu fui fazer outra coisa. Quando eu voltei do caminho de Santiago, com 44 anos, Ali startou a coisa da sucessão no caminho? Olha, eu tive alguns desertos, né, que eu me isolei, assim, né? O último deserto que fez a mudança foi o caminho de Santiago de Compostela. Para quem está nos ouvindo, para quem entenda esse desafio, porque às vezes quem está de fora, o cara agora que eu sou uma empresa, o cara tem grana, tem e tal, e de repente o cara enxerga que não é muito aquilo. Que tipo de desafio você tinha dentro? O que você enfrentava de desafio? Olha, ou de incongruência, vamos dizer assim? Desculpa aí. Fique à vontade. O que me incomoda ainda hoje, e me incomodava muito, e eu não sabia que era isso, são as questões operacionais. Eu sempre fui um estrategista, eu gosto da estratégia em si. Entendi. Mas na hora de executar a tarefa, eu mesmo executava, ou eu coordenava a execução. E então eu chamo isso de tarefas mecânicas. Tudo que é mecânico, para mim, me incomoda. Então, começou a me incomodar eu visitar clientes, eles mostrar estoque, olhar a contabilidade deles, ver se eles tinham crédito, se dava para dar crédito, não dava. Isso, para mim, é um trabalho muito mecânico. E eu
fazia isso. E eu não percebi que era isso que estava me matando. Entendi. Então, aquele meio de vida que eu tive lá no passado, que eu ia vender, eu fazia acontecer, a empresa ficou tão grande que eu precisei ser um administrador. Sair da venda e administrar. E aquilo ali me incomodava muito. E eu não percebia. Eu só fui perceber que eu estava no caminho errado, no caminho de Santiago. E aí eu voltei e disse assim, mas eu não posso ser empresário. Eu estou na profissão errada. Você já caminhava antes de ir para o caminho de Santiago? Muito. A minha infância foi caminhando pela montanha do Caravaggio. Então, meu pai fazia roça a 5, 6 quilômetros de casa e a gente ia levar o café para ele. Ia a pé, voltava a pé. Eu estudava a 4 quilômetros de casa, numa escola isolada. Ia 4 quilômetros a pé no meio dos potreiros. Isso era todo dia. Então, sempre fui um caminhante. E sempre gostei de caminhar. Que legal. Eu comecei a perceber desde cedo, assim, ó, que eu olhava a montanha do Caravaggio. Aí, eram 8 quilômetros para chegar lá. Se eu saísse de carro, levava 25 minutos. Meu tio tinha um jipe, a gente levava. Aquilo corria, né? Eu disse, puxa, mas o carro, ele faz o tempo correr muito rápido. Aí o meu tio dizia assim, não, é o contrário. Porque se tu leva 5 horas para chegar lá, caminhando, de jipe eu vou em 25 minutos. Vou rápido. Entendi. Aí eu comecei a pensar naquilo. A matemática estava certa dele. Né? Entendi. Só que o seguinte, a filosofia não explica dessa forma. A filosofia diz assim, sempre que tu usar a cronologia, nós estamos diante de Cronos, o deus da matemática, o deus da medida e tal. Só que o andar a pé, nós estamos diante do deus Kairos. O Kairos é aquele que nós atravessamos o tempo. Então, tu olha aquela montanha, tu vai de jipe, tu olha aquela montanha, tu chega. Tu não tem amizade com ela, porque tu chegou nela. Agora, quando tu vai caminhando, tu começa a observar os pássaros que estão voando por ali, tu começa a entrar em contato com a brisa, com as flores, com as árvores, com a trilha em si, com a cachoeira, com a queda d'água. Então, quando tu caminha, o tempo se expande sensorialmente. E quando tu chega na montanha, a montanha é tua amiga. Porque tu não, ela te conhece de longe. E tu quer ver fazer isso aqui em Florianópolis, quando eu faço as trilhas na ilha aqui. Eu sou guia do caminho da ilha aqui de Florianópolis. Ah, é? E esse final de semana eu fui fazer um monte do Morro do Rapa. Tu sai da Lagoinha do Norte, que é o caminho de Santiago brasileiro. Uhum. E a hora que eu cheguei lá em cima, eu vi a Praia Brava ali embaixo. Se tu for de bicicleta, é 5 minutos. Tu te solta ali, né? Se tu for de carro, um pouquinho mais, porque as estradas têm curva. Agora a pé, tu leva 1 hora e pouco para chegar. E a hora que tu vê aquele azul, se tu for de carro, tu até vai sentir um pouquinho de vento, vai ver um pouquinho do azul do mar. Mas quando tu vai caminhando, tu já sente a maresia, o cheiro do sal, a brisa que te acolhe. E a hora que tu chega no mar, o mar é teu amigo. O mar já é teu amigo, porque ele tá te esperando. Tu já fez amizade com ele. Que legal. Exupéry, cara, falou isso. Eu costumo falar com meus amigos assim, pô, Cativar, eu gosto de caminhar e pedalar também. Eu falo, pô, depois que chega, acaba, cara. Vamos devagar, vamos desfrutar, né? E eu estava fazendo esse caminho e a gente estava num grupo, né? E eu fiquei para trás. Fiquei ali, tirando fotografias, devagar, no meu ritmo. E a gente saiu, eram mais 7 horas da manhã, e eu, puxa, não é um trecho pequeno, não dá nem 10 quilômetros. Daqui a pouquinho já eram 11 horas da manhã, e aí eu fui despertado pelo celular que tremeu, assim. Aí o cara ligou e disse assim, você se perdeu? Aonde você está? Eu assim, me perdi? Não, eu estou achado, cara. Aí quando eu cheguei lá na Praia Brava, estavam todos já comendo, almoçando, tomando cerveja. Disse, pô, mas como é que tu... Eu fui o primeiro a chegar. Eu disse, então tu é o vencedor? Eu disse, acho que não.
Vencedor é quem chegou por último. O último a chegar é o que ganha numa caminhada. O último a chegar é que ganha a amizade das árvores, das pedras. O último a chegar é o primeiro a viver. Uau, que bonito, Beto. Que privilégio ter você aqui. É, E daí, você é empresário, resultado, correria, 40 e poucos anos, é isso? isso. Você foi pro caminho de Santiago. O Foi um chamado, foi um caminho de desejo? Santiago era um sonho da teologia. Da teologia. Da teologia. A gente estudava os apóstolos de Santiago de Compostela, Uhum. Santiago Maior, a gente estudou. E eu estudei que tinha uma trilha ali e tal. Estou falando de 97, 97. né? Algumas pessoas já tinham feito e tal. E eu disse, eu vou fazer esse caminho. Só que eu tinha idade pouca, né? E aí o que eu fiz, né? Eu deixei esse sonho e fui trabalhar. Aí a mulher engravidou, tivemos filhos, criei o primeiro filho, o segundo filho. Agora precisa trabalhar mais porque tem filhos, precisa de uma casa própria e precisa aumentar a casa. Agora botamos a empresa, precisa de um caminhão para a empresa, precisa... Eu só fui acordar, cara... A primeira vez que eu acordei, que eu falei que fui pro deserto, eu tinha 33 anos. 33. E eu estava com 10 quilos a mais do que eu estou hoje. 33 anos. Aí eu olhei para frente, meus irmãos, né? 13 irmãos. Eu olhei meus irmãos mais velhos. Gordos. Problema de pressão. Eu disse, poxa, eu estou indo por esse mesmo caminho. Gostava de jogar futebol, tal, engordando cada vez mais, me machucando. Aí tive uma taquicardia. Com 33 anos? Aí fui no médico e ele disse, cara, tu tá muito estressado. Tu precisa desestressar, tal. Aí eu disse, tá, mas o que eu faço? Ele disse, tu vai ficar uma semana numa clínica em Gramado chamada Cura Hotel Spa e tu vai aprender a comer, se alimentar melhor e tal. E eu fui, cara. Fui. Que legal. Custava, eu ia trocar o carro, o valor que eu ia usar para trocar o carro, eu investi em mim, não na Que máquina. bom investimento, hein? E não foi eu que descobri isso aí. O médico disse assim, eu disse, puxa, mas eu preciso, com esse dinheiro, eu troco meu carro. Ele disse, tu tem que escolher entre Um carro novo. um monte de lata ou você. Foi o meu primeiro despertar. Ali, com 33 anos, eu voltei a escrever. Hoje eu sou escritor, né? Vivo dos meus livros, dois direitos autorais. Inclusive, eu trouxe um para ti aqui, Todo Caminho é Sagrado. Muito obrigado. Aí, galera, Todo Caminho é Sagrado. Beto Colombo. Isso é um best-seller, foi lançado em 2023 e vai ser produzido um filme dele pela Globo Filmes, com a direção do Zé da Silva, com o Marcos Veras. E vai ser filmado em junho no Caminho de Santiago. Eu vou acompanhar a gravação lá. Que legal. E esse aqui é um guia aqui é um guia usado pela associação. Todas as associações brasileiras do Caminho de Santiago, eles usam esse guia. Esse guia, inclusive, foi todo medido pelo nosso amigo Acácio. Tem o depoimento dele ali, né? Isso. Pô, Então, o Acácio oferido. esteve aqui no nosso Papo de Padaria. Eu conheci o Acácio É. também em 2005, quando eu tive o privilégio de pedalar o Caminho de Santiago. É um Muito bom amigo do caminho, um anjo do caminho. Muito bom, muito bom. Um abraço, Acácio. Bom, então com 33 anos eu comecei a escrever, lancei um livro com 34, comecei a voltar a tocar, que eu gostava de música, comecei a tocar bateria em bandas, tal. Comecei a voltar para casa existencial, com 33. Só que ainda não estava legal, estava com muito altos e baixos na minha vida. Entendi. Estava feliz tocando música, estava feliz jogando futebol, estava feliz escrevendo e, de vez em quando, na própria empresa tinha momentos felizes, outros momentos muito tristes. Eu queria saber o que estava acontecendo comigo e não conseguia saber. E daí, Beto? E aí eu fui fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Isso, quantos anos aí você já tinha?
43 para 44 Ou seja, anos. Eu fiz 44 no Caminho de Santiago. Depois da consulta do médico lá, que foi pro spa para Isso, melhorar, mas aí eu 10 fui com anos, 33. uma década. 10 anos, Uma quase década. 10 anos. É rápido, né, Beto? Quando veja, foi uma década, né? Isso. Ah, sim. E daí, como é que foi essa experiência de pegar um avião, chegar lá em Saint-Jean? Começou em Saint-Jean? Isso. Tu imagina um garoto, um jovem, do interior de Santa Catarina, descendo em Madrid, pega um trem, vai a Pamplona, da Pamplona vai Saint-Jean-Pied-de-Port. Aí no outro dia, às 7 horas da manhã, tu tá ali esperando a igreja abrir para te carimbar o passaporte. teu passaporte. O que passa na cabeça? Sozinho, Mochilinha. mochila nas costas. Não encontrei um brasileiro, só se falava espanhol, inglês e francês. Atravessar os Pirineus no primeiro dia. E aí... Já tinha mapeamento, já tinha seta? Já tinha. Já tinha tudo? Não, eu fiz o caminho a primeira vez em 2006. 2006? É. Legal, já tinha. E aí subi, saí em Roncesvalles, conheci os Pirineus assim abertos, coisa linda, assim, né? Aquela alegria do primeiro dia, cheguei lá já um pouquinho machucado, segundo dia até Zubiri, tranquilo. Eu fiquei valente, né? Tô fácil, bem, né? tá fácil. Samuca. O que aconteceu? A hora que cheguei em Pamplona, que eu fui subir o Monte do Perdão. Começou o pé ir para frente, começou a dar bolha, começou a machucar as unhas. E aquilo durou quase 10 dias, um sofrimento com dores, dor no corpo, dor no joelho. Era o caminho me botando no chão, cara. Eles assim, respeita o teu ritmo. Respeita o ritmo do mundo, respeita a tua passada. E quando eu descobri isso, cara, que eu troquei, botei papete, joguei minhas botas fora, tive que pegar umas botas novas lá no El Corte Inglês, umas botas com 2 números maiores, eu não tinha prestado atenção que a bota tem que ser maior. E aí eu entrei numa fase do espírito. Não estou mais na corporeidade agora. O corpo já tinha assumido a mochila, já incorporou a mochila. Então eu caminhava assim, olhando, né, vendo o que estava acontecendo dentro de mim. Eu trazia os problemas nos meus pensamentos, 1 dia, 2 dias. O terceiro dia, aqueles pensamentos vinham de novo. Eu disse, mas isso eu já fiz tudo ontem, eu não quero mais pensar nisso. Eu tentava expulsar os pensamentos. E aí comecei a me acelerar de novo nos pensamentos. Entendi. Até eu aprender a fazer uma conexão entre corpo e mente. E aí eu entrei na fase da mente. Aí foi mágico. Eu entrei numa fase da alma, assim, da contemplação, de sentir o caminho, de conversar com as pessoas, ver o outro como um solo sagrado. Eu olhava para o rosto das pessoas. Ali não era número, não era coisa, era um peregrino como eu. Comecei a virar comparsa daquelas pessoas, cúmplice. Comparsa, né? Porque um peregrino, ele olha para o outro, ele não precisa dizer nada, né? Tu fez o caminho de Santiago, não precisa dizer que tu sofreu, que tu teve bolha, que tu dormiu mal, que tu dormiu bem, que tu te alimentou, que tu tomou vinho, que tu comeu o menu do peregrino. O peregrino sabe, ele é comparsa, ele já conhece esses passos todos. Então, quando tu encontra o peregrino, é uma alegria, né? E o peregrino, quando ele entra no caminho, que ele muda o papel existencial dele. Quando eu comecei o caminho, eu ainda era empresário. Uhum. Por isso aquela correria. Eu estava querendo cumprir metas. O corpo dizendo, para, e eu querendo cumprir metas. E essas metas que eu estava na cronologia, né? Hoje eu tenho que fazer tantos quilômetros, tenho que chegar lá tal, né?
aquilo ali eu fazia na empresa de cumprir meta. Só que o caminho disse, não, aqui não é assim, meu filho. Aqui é o seguinte, é o teu corpo que vai mandar em ti. Não é a tua mente, a tua racionalidade. E eu fui descobrindo que no caminho a gente vai a lugares onde a razão não apita. Não tem ditadura da razão no caminho. Porque se tu pegar Arquimedes, ele vai dizer assim, que entre o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Só que o caminho, tu olha lá na frente, tem uma trilha. Aí tu diz, eu vou passar lá. Aí o caminho começa a fazer curva, ele te leva lá numa igreja, no meio do nada, para te entrar na igreja, contemplar a igreja, para te falar com o padre, para te falar com as pessoas, tomar um café da mulher que está te esperando. E aquele caminho que tu faria numa linha reta em 5, 6 quilômetros, ele te levou para outros caminhos. Não é racional. Então, se a gente for para o caminho, a racionalidade, como eu fui no começo, o caminho te derruba. E o caminho me derrubou. Me derrubou, me machucou, tive muitas bolhas, uma bolha dentro da outra. Aí aprendi a cuidar das bolhas e o caminho começou a passar por mim. Aí entendi que não pode ter meta para chegar a Santiago, que o caminho de Santiago definitivamente não é chegar a Santiago. Às vezes é um dos piores momentos depois da missa. E agora? E agora? O que eu vou fazer da vida? Samuca, eu voltei do caminho de Santiago, eu fui para uma casa que a gente tem num lago, e tinha uma casa de barco. Eu fiquei 30 dias ali. Não queria voltar para a empresa. O que eu descobri no caminho? Que eu estava empresário, mas que eu não era empresário. Aí botei a empresa à venda. Voltei para a empresa, botei à venda. Quando eu fui vender a empresa, que eu avisei a meus filhos e a minha esposa que eu ia vender a empresa, aqui em Jurerê, e aí o filho mais velho disse, claro, pai, se tu não tá legal, se isso tá te machucando, vende. Eu disse, legal. Minha esposa já sabia, concordou. Aí eu perguntei para ele, e o que tu vai fazer da tua vida? Ele já trabalhava na empresa. Já trabalhava? Já tinha 24 anos. E o filho mais novo estava fazendo faculdade e também fazia meio período na empresa. Uhum. Aí eu perguntei, e tu, Rodrigo, o que tu vai fazer? E tu, Felipe, o que tu vai fazer? Aí ele disse, não, eu... Tem 3 filhos? 2 filhos. 2 filhos. Felipe e o Rodrigo. Felipe e Rodrigo. O que tu vai fazer? O Felipe diz assim, eu vou botar uma empresa. O Rodrigo diz assim, eu também, eu vou terminar a faculdade. Porque eu disse, vocês vão ganhar tanto dinheiro de cada, o que vocês vão fazer com isso? E ele disse, o mais novo disse, eu vou aplicar no primeiro momento, até eu terminar a faculdade, depois eu já sei até o que eu vou botar. Samuca, aquilo ali me machucou tanto. Por quê? Porque o sonho deles era ser empresário. Era ser empresário? Não era o meu sonho. Entendi. Entendeu? E eu, naquele dia, eu não disse nada. Eu botei a mochila nas costas e fui fazer o caminho da ilha. Rodeei a ilha em 8 dias, sozinho. Voltei o primeiro dia, aqueles pensamentos, mas como é que meus filhos vão querer entrar nesse mundo de empresário, num país que não valoriza os empresários, eu querendo afastar ele do cálice e eles querendo beber o cálice. Uhum. E eu disse isso para eles e o filho mais velho disse assim, pai, isso é assim para ti, pai. Eu não vou administrar desse jeito. Você administra de um jeito, concentra demais. Eu não vou fazer assim. Aí, puxa, travessei. Quando eu estava perto do Campeche, eu já tinha tomado a decisão. Disse, não preciso me desfazer da empresa. Eu posso cuidar da empresa até eles se prepararem para assumir. Aí eu voltei, cheguei em casa, era no outro final de semana, eu tinha saído num sábado, voltei no outro domingo. Nesse período, eles já tocavam a empresa com a equipe? Não, eu tocava a empresa. E eles trabalhavam lá. Eles trabalhavam.
Um trabalhava no marketing e o outro era trainee ainda, né? Uhum. E aí eu falei para eles o seguinte: se vocês querem botar uma empresa, por que vocês não ficam com a empresa, então? Ah, o Felipe disse assim: meu sonho, eu sempre quis assumir essa empresa. E o Rodrigo deu um sorriso aberto assim, e aí o Felipe disse assim: e o que eu preciso fazer, pai? Eu assim, cara, os americanos estão tentando nos comprar. Vai lá estudar nos Estados Unidos para te assumir a empresa. E ele foi, aplicou um mestrado, foi para São Francisco, fez um mestrado, voltou quase 3 anos depois, aí foi para a China, foi para Dubai, o estudo continuava lá. Aí ele voltou com 27 anos e eu com 50, tu vê que eu levei 6 anos para fazer a sucessão. E aí eu fiquei ali, né? Ele voltou, eu tinha 48, ele ficou 2 anos de cogestor comigo. Ficou junto ali, aprendendo e tal. E, dia 29 de julho de 2013, eu disse: aqui morre o empresário e nasce o terapeuta. Aí quando eu voltei, eu fui fazer psicologia. Aí da psicologia eu migrei, nos primeiros meses eu migrei para filosofia clínica, eu já tinha formação em filosofia. Uhum. E com 48 anos eu já estava clinicando. Paralelo à empresa. Paralelo à empresa. Então clinicava de tarde e de noite. Uhum. Então quando eu larguei a presidência da empresa, a gente montou um conselho, fizemos a sucessão muito bem feita. E eu fui para consultório, eu já tinha clientes em consultório. E comecei a trabalhar com sucessão empresarial, comecei a atender. Não escolhi ser terapeuta de grandes empresários, eles me escolheram. Uhum. E acabei abrindo consultório em São Paulo, aqui em Florianópolis. E então hoje eu dou aula na universidade, numa pós-graduação. Dou aula em São Paulo também, em Company, numa pós-graduação lá. Uhum. E atendo no meu consultório full time hoje. Uma guinada na vida. Guinada. E você voltou ao Caminho de Santiago? Eu voltei nesse período entre o primeiro e até largar a empresa? Até largar a empresa, eu fui 2006, fui 2008, fui 2009, fui 2013. 4 vezes antes. 4 vezes. E o que você descobriu nessas voltas? Nessas voltas... Primeiro você descobriu que não era empresário. Isso. Foi o choque de realidade. Nessa volta, eu comecei a levar pacientes meus, partilhantes, para fazer terapia no Caminho de Santiago. Então, eu fiz 3 vezes o caminho de León em diante, que a gente chama Caminho do Páramo, que é a parte mais romântica do caminho, com 311 quilômetros. Eu comecei a levar partilhantes para lá, pacientes, para tratar eles no caminho. Eu chamo isso da filosofia do andar a pé. Pessoas que eu atendo em consultório, dessas mais de 2.300 pessoas que eu já atendi, metade deles, estou falando de meus terapeutas, a maioria são empresários, metade deles se resolvem com conseguir conectar o sensorial com o abstrato. E o melhor método que existe é caminhadas de longa duração. Longa duração. Isso. Se você quiser saber quem você é, caminhe mais de 110 quilômetros. E de preferência sozinho. É amargo, é um remédio amargo. Se põe no chão, mas é um remédio que te mostra, ele te faz uma viagem interior de um jeito, e que mesmo que tu queira apressar o passo, o caminho não deixa tu apressar. Tu tens um limite. Enquanto que na nossa vida hoje, me parece que tudo tá rápido, tudo tá apressado. Eu vejo hoje assim, eu fui no cinema para ver um filme agora no final de semana, e eu fiquei observando, estava mais na parte de trás, e tinha uma luz que acendia de vez em quando do filme,
E eu vi os jovens, e não só jovens, eles ficavam olhando o filme E o celular. e aqui na rede social. Então, olhava lá, olhava aqui, olhava lá, olhava aqui. Ou seja, não estão lá, nem estão aqui. O corpo estava ali, mas a mente estava em outro lugar. Meu Deus, o que é que nós estamos fazendo com o mundo? Onde é que está o sensorial? Eu consigo ver um filme eu lembro que eu estava vendo, durante a minha formação, eu estava assistindo um filme chamado Cidade dos Anjos, que é um filme muito bonito sobre um anjo que quer ser homem e ele aprende, então, que ele não comia, não se alimentava, não sentia a brisa, não sentia o mar, ele não desfrutava. E quando ele cai, né, que ele vira homem, ele começa, então, a tomar um banho quente. Ele começa a comer uma pera, ele vai na feira, ele experimenta, ele faz sexo, ele ama, adora, ele se apaixona, ele caminha a pé no meio das florestas. Eu conseguia sentir aquilo tudo no filme, porque eu já tinha feito o Caminho de Santiago. Eu sabia o que aquele diretor estava querendo dizer. Volta para ti, volta para a corporeidade. Não viva somente nas ideias. A pressa do mundo é porque nós vivemos no mundo das ideias. Eu estava aqui antes, eu e minha esposa pedimos um misto quente aqui na padaria e ela tomou um café com leite e eu tomei um café passado, sem açúcar. Então, antes de tomar o café, eu cheirei o café. Antes de comer o misto quente com queijo, orégano, a hora que chegou, eu já senti o cheiro do orégano, né? Senti o cheiro do orégano. Botei na boca aquilo, o tomate mostrou, ei, eu estou aqui. O queijo, o pão crocante. Ou seja, antes de eu beber o café, eu estou pensando, será que esse café está quente? Será que esse café está frio? Olha a conexão que eu estou fazendo. Antes de eu comer, o cheiro. Será que tem aqui dentro? Aí eu estou conectando o meu sensorial com o abstrato. E isso é determinante para a gente desacelerar. Por isso que o andar a pé desacelera. Porque não tem como tu te acelerar para fazer uma caminhada de longa duração. Então, é uma caminhada contemplativa. Então, quanto menos tu dispersar com caminhada rápido, com celular, guarda o celular numa caminhada. Não quer dizer que não tenha que ver. Coloca na mochila lá atrás e cada 2, 3 horas, se for o caso. Mas durante essas 2, 3 horas, contempla o caminho. Então, o caminhar, ele prolonga a nossa existência. O caminhar desperta nossas sensações. Tá? Quando tu chega lá na praia, o teu corpo está cansado. Agora, se tu vai de carro, o que tem lá? Não sente nada. Além de tu sair na correria e não ver nada. É uma das grandes mudanças da criança, do ser humano, né? Quando é bebê, ele fica muito deitado, né? Uhum. E daí, quando ele começa a andar, ele sai da posição deitado para a posição ereta, né? E isso faz toda a diferença. Começa a ver o mundo de uma outra forma, né? O andar é uma das coisas mais primitivas que a gente faz, né? Antes de existir igreja, existia trilhas. Antes de existir livros, tinha pegadas. E antes de existir filosofia, tinha o caminhar, o andar a pé. O homem se desenvolveu a partir do andar a pé. Quando não tinha nem escrita, nós já tínhamos pegadas. A gente fazia aqueles desenhos rupestres lá para dizer, olha, eu passei por aqui. Passei por aqui. Então, para mim, a primeira filosofia é o andar a pé. Uma pergunta que me vem, Beto, você tem bastante experiência no caminhar, né? De caminhar com essa intenção de se despertar, né? De enxergar além, né? Na tua opinião, eu fazer uma caminhada aqui em Santa Catarina, lá, vou para Angelina, vou para Vidal Ramos, vou a Lages, volto, e
trilhar o caminho de Santiago, eu consigo ter a mesma experiência? São experiências distintas? Eu consigo me conectar tanto quanto? Talvez o caminho da fé se aproxime mais do caminho de Santiago. Talvez. Mas não, a resposta é não. O caminho de Santiago, antes de ser o caminho de Santiago, era um caminho celta. Entendi. E o caminho celta, os celtas acreditavam que durante esse trajeto, tu vai passando por alguns portais existenciais. Uhum. E esses portais levavam essas pessoas a outra dimensão, a ponto deles falarem com os mortos, falarem com os espíritos. Esse caminho está lá, embaixo do caminho de Santiago. Em muitos lugares tu vê todas as marcações celtas, onde eles faziam. Debaixo de muitas catedrais que tem ali, tinha um templo celta. Entendi. Os padres sabiam disso, os bispos sabiam disso, fizeram ali em cima, pela energia que tem naquilo ali. Então, em alguns lugares do caminho, é possível que a gente passe por um outro lado, pelo portal, e é possível, em outros portais, que mortos voltam e conversam com os vivos. No caminho que eu fiz, dessas 14 vezes que eu fiz o caminho de Santiago, 14 vezes o caminho de Santiago, e 12 vezes foi levando pessoas, levando os partilhantes, pelo menos em 5 houve essa experiência. De pessoas que se reconciliaram com a mãe, pessoas que viram o pai falecido há pouco tempo, pessoas que conversaram com a avó, que tinha cuidado deles. Como que isso é possível? Se tu quiser ir pelo mundo da racionalidade, não tem explicação. Mas se a gente for pela fé, pelos esotéricos, pelos místicos, é um caminho de meigas, né? Um caminho de bruxas. Quantas bruxas foram queimadas aí? Por que elas foram queimadas ali? A Galícia foi um dos lugares que mais se queimou mulheres, né? Por que se queimava as mulheres? Por que a bruxa voava, né? Olha que legal isso. Ali no caminho de Santiago tem uma vassourinha, um matinho, que se tu pegar aquele mato, botar no caldeirão, tal, tu faz ali, tu toma aquilo ali, muito parecido com a ayahuasca nossa aqui, tu toma aquilo ali, tu vai para outra dimensão. E essas mulheres curandeiras, que a igreja depois chamou de bruxa, elas colocavam isso na boca e mastigavam isso, como se mastiga uma coca, assim. E elas entravam em transe para poder curar as pessoas. A igreja proibiu isso. Ah, é? A igreja proibiu. Não podia fazer, que eram pegas fazendo isso, ia para a fogueira, né? Aonde as mulheres começaram a colocar essa vassourinha? Se não podia botar na boca, onde elas botavam? No meio das pernas, na vagina. Que fazia o mesmo efeito para elas fazer esse transe. Por isso, a vassoura da bruxa. Entendi. Entendesse? E na Galícia, as bruxas são conhecidas como meigas, porque eram mulheres meigas. Mulheres que curavam, sabiam o poder das ervas. Isso se perdeu muito, né? Se perdeu muito. Hoje está se retornando esse movimento de a cura pelas ervas, aquela curva. Roberto, esse livro aqui, Todo o Caminho é Sagrado. O que eu vou encontrar aqui dentro? Isso aqui ele fala da jornada existencial de cada um que fez o caminho comigo no 8º caminho. Por isso o filme vai se chamar O 8º Caminho. O 8º Caminho. Então é um grupo de pessoas que eu levei para o caminho, certo. E essas pessoas tiveram experiências de outra dimensão. Coisas pessoais e também coisas de sair do corpo. Então esse livro fala disso. Ele é uma jornada existencial que vai colocando a história de cada pessoa. E o personagem principal, que no caso aqui sou eu, que sou o terapeuta,
Nesse Oitavo Caminho, ele é um romance, né? Ele está em busca de uma figura do caminho, que era conhecido como Jacques, Jacob. Ele mudava de nome a cada local que passava, e muitos peregrinos viam esse velho. Um velho barbudo, que usava uma capa marrom, um chapéu, um cajado, e que as pessoas que estavam com ele conseguiam falar com esse velho. Só que o personagem principal não conseguia falar com essas pessoas, com esse velho. O velho não aparecia para ele, aparecia para outras pessoas. E cada vez que esse velho aparecia, ele curava essas pessoas. E esse livro mostra como que é a cura dessas pessoas. E todas essas curas dessas pessoas, esse bem-estar existencial que acontecia durante a caminhada, são técnicas da terapia pela filosofia clínica, pela clínica filosófica. Então, esse velho usa a clínica filosófica para curar essas pessoas. E, no final, assim, tem um desfecho determinante. Impressionante. Estou curioso para esse livro. E o teu trabalho hoje como terapeuta é focado em empresários ou em qualquer pessoa que te procurar? Como é que funciona? Qualquer pessoa que me procurar, eu atendo. 90% hoje são figurões, empresários, megas empresários. Qual que é a queixa? Por que as pessoas te procuram, assim, geralmente? Eu sou lá, estou bem sucedido, estou com a minha empresa, estou girando e tal, e de repente, putz, preciso, um cara vai me ajudar. A maioria deles é mais ou menos assim. E agora? Estudei tudo, já ganhei meu dinheiro, posso parar de trabalhar, mas não consigo. Eu não sei o que fazer da vida. Outros se queixam assim, estou falando de queixas recentes. Assim, Beto, eu sou um dinossauro, eu não sei usar a linguagem de hoje, eu não sei usar redes sociais, eu não consigo acompanhar essa tecnologia toda, eu vivo estudando isso. E aí são pessoas aceleradas, estressadas. Então, os maiores problemas que eu tenho hoje em consultório com empresário é burnout, síndrome do pânico. Sério? Ansiedade. E faço muito terapia de casais também. Casais, como é que é a terapia de casais? 2 sócios, por exemplo, briga de sócios, briga de pai com filho na empresa, briga de marido e mulher. Eu trabalho nessas resoluções de conflito a partir da história de vida da pessoa. As respostas estão na pessoa, não estão fora, não está em mim. Então, se eu precisar dar um conselho, se essa pessoa tem abertura para conselhos, eu dou um conselho do Samuca para o Samuca. Então, como é que eu vou dar um conselho de você para você? Por que você não toma esse remédio se está em você? Resposta: você não sabe que está em você. O guru é aquele que tira a venda dos olhos, é aquele que tem a chave que abre a porta pelo lado de fora. Mas é você que tem que sair. Beto, você falou dos teus filhos que te sucederam na empresa, jovens, né? Um tinha 27 anos, outro tinha 24, é isso? Quando ele assumiu, um 24, outro 23. Um 27 para 28 e outro 23 para 24. Um é diretor e o outro é o CEO da empresa. E a minha esposa, em 2009, foi fazer o Caminho de Santiago comigo. Só nós dois. Só vocês dois? Ela foi ela foi como partilhante minha, uma paciente. Como é que foi essa experiência? Ela sofria com enxaquecas. Todos os dias com enxaqueca. Já tinha tomado todos os remédios, já tinha olhado, se consultado com os melhores médicos que se possa ter ali. E ela chegava a tomar punhados de remédio de manhã. E aquilo, no meio da tarde, voltava sem enxaqueca. Tá? E aí, na época, eu pedi para ela escrever um diário.
que tu fez de manhã? Vai escrevendo tudo que aconteceu. E aí eu comecei a perceber que sempre que dava enxaqueca nela, existia um padrão. E aí eu descobri que o padrão era isso. Ela estava muito vivendo nas ideias e cada vez que ela tinha qualquer questão que não saísse do jeito que ela queria ou que fosse contrariada, despertava um gatilho. Então, no caminho, a gente descobriu isso junto. Ela era a financeira da empresa. A gente descobriu isso junto. E quando ela voltou, ela fez um sucessor para ela. Em 2010, ela saiu da empresa. Saiu também. Ela saiu da empresa e eu ganhei uma mulher de volta. Tivemos os melhores anos das nossas vidas depois que ela saiu da empresa, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Desde sexualmente até existencialmente. Carinho, amor. Foi transformador o caminho para ela, para mim. Depois nós voltamos. Fizemos de Saint-Jean-Pied-de-Port em 2018, aí com um casal de amigos que foi junto. Ela queria fazer o caminho todo ainda. Eu quero fazer desde o francês. Aí fizemos, que ela legal. Sofreu bastante, se machucou e tal. Mas ela disse que o caminho dela foi o primeiro. E eu tenho 2 caminhos que para mim foram os caminhos. O primeiro foi esse 2006, 819 quilômetros. E o segundo caminho foi em 2023, que aí, Samu, que eu estava no consultório, tinha mais 5 atendimentos, já tinha feito 3, e eu comecei a ficar muito cansado naquela semana, e a esposa chegou, que ela é a minha assessora, ela que faz os agendamentos e tal, ela olhou para a gente e disse assim, e as nossas viagens? Tu falou para mim sair da empresa na época para nós viajar, porque tu ia viajar, que nós ia morar fora, que... Esse nós até fomos, mas olha a tua agenda agora, tá cheio. Tu não para de trabalhar no consultório. Aquilo ali foi uma porrada na muleira, né? E era começo de maio. Eu disse, tu faz o seguinte, desmarca tudo que tem de maio e junho. Eu vou fazer o caminho de Santiago. Aí eu fui fazer o caminho primitivo. Só você? Só eu. Só eu, não liguei o celular em nenhum dia. Às vezes ligava no combinado, a cada 4 dias eu mandava notícias. Eu fiquei 21 dias sem falar, nenhuma palavra. Eu estava em silêncio, sem celular e caminhando sozinho. Não ficava perto de ninguém. Dormi no mato 3 dias. Enfrentar meus medos, meus monstros. Meu próximo livro tem um pouco dessa história. O próximo livro vai se chamar A Filosofia do Andar a Pé, mas ainda está... Não, o livro está pronto, só está na editora para a gente começar a negociar royalties, essas coisas todas. Quando eu falei dos teus filhos, eu ia perguntar para você, porque a gente vê essa juventude, né? Eu também tenho filhos, e o querer ganhar dinheiro, o querer realizar, o querer fazer, ele também é importante, né? Minha pergunta é, com a tua experiência hoje, que você viveu um lado lá de não ter, construir e voltar para caminhar, né? Se encontrar. O que eu, como jovem, eu posso prestar atenção para ir já caminhando, eu não sei se a palavra é equilibrado, ou, enfim, construindo um caminhar que machuque menos, vamos dizer assim, né? Tanto para eu construir uma empresa, para eu ser médico, para eu ser engenheiro, porque a pressão ela é de todos os níveis, em todas as pessoas. Hoje o mundo ele é muito assim, né? A primeira coisa é assim, poderia prestar atenção. Se existencialmente você não está bem num lugar, esse não é teu lugar. Mas tu pode estar bem em alguns momentos e não estar bem em outros momentos. O que pode estar acontecendo? Eu não sei nada de você. Então, para mim, dizer alguma coisa para você,
eu teria que você contar a sua história de vida durante 1 hora e meia, eu montar a tua estrutura de pensamento e depois te dizer alguma coisa. O que não tem contraindicação? O maior aprendizado no caminho de Santiago chama-se desapegar. Desapego. Às vezes, o maior peso na mochila são raiva, rancores e apontar o culpado. Esse é o maior peso de uma mochila. E quando tu aprende a desapegar, não só de coisas, mas de papéis existenciais. Então, desapegar não significa que você não deva possuir coisas, mas significa que você não pode deixar as coisas te possuírem. Por exemplo? Se essa padaria aqui, ela te possuir a ponto de tu ficar escravo dela, ela é que manda. Você deixa de ser o sujeito e você passa a ser coisa. Como é que se pode... o que pode ser... Você tem uma padaria de 24 horas. Você não desliga? Agora é o seguinte, você pode trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. Das 6 da tarde até o outro horário, tem que ter outra pessoa responsável. E você, das 8 da noite em diante, você pode ser mulher, você pode ser marido, você pode ser o amante da sua mulher. Você vai mudar os papéis essenciais. Quando eu fiz o caminho a primeira vez, o meu grande desapego que eu tive, que eu falei que eu fiquei 30 dias em isolamento, foi assim, eu não quero mais ser presidente da associação comercial. Eu não quero mais ser ministro da Eucaristia. Eu não quero ser mais coordenador de grupos de estudo bíblico. Eu não quero mais ser professor universitário. Olha quantos papéis. E o que eu quero ser, então? O que é essencial para mim? Cara, eu não sou empresário, eu estou empresário. Eu não posso largar o papel de empresário agora porque eu tenho um compromisso. Então, por isso que eu quis me desfazer da empresa quando eu voltei. Entendi. Porque empresário era um papel que não me servia. Agora, de terapeuta, é um papel que me serve. De escritor é um papel que me serve. Tem arte nisso. A arte existe para a gente não morrer da verdade. Então, quando eu coloco, que eu tenho uma ideia aqui, que ela fica aqui trabalhando, eu boto ela no papel, eu tiro ela daqui. Eu boto ela aqui, ela está fora de mim. E aí eu vou me desapegando de pensamento, eu vou me desapegando de cargos, eu vou me apegando de papéis existenciais. E o que eu sou hoje? Eu sou o Beto Colombo, sou escritor e terapeuta. Essas são 2 coisas que eu faço. Agora, eu sou uma pessoa alegre, feliz. Entendeu? Sou dono do meu tempo. Talvez a liberdade seja isso. Cara, é muito bom te ouvir, Beto. Dá vontade de ficar aqui até amanhã, né? Mas para quem está começando, Beto, a pergunta é essa. Para quem está começando, né? Como no caminho de empreendedorismo, de construir, de fazer, né? Porque não importa onde tu nasceu, tu vai construir a tua trajetória, né? Eu já falei mas vou falar de novo. Não transforma o teu meio de vida num meio de morte. A empresa existe como meio de vida. Ela está aqui para te ganhar teu dinheiro. Deixa ela consumir um pequeno tempo teu. Vai se ocupar de outros papéis. Você tem filho? Tem. Você é um bom pai? Quanto tempo você fica com eles? Eu vi num outro podcast que você gravou que você perguntou o que é sucesso. Sabe o que é sucesso? O que é? Vou dizer para ti o que é sucesso. Sabe o que é sucesso? Eu tenho 2 filhos. Um tem 2 filhas, que são as 2 netas, Vitória e Laura. A Laura mais velha, a Vitória. E tem um filho que tem 2 meninos, o Theo e o Luca. Eu também tenho 2, o Theo e o Luca. Que Que privilégio. O Theo e o Luca são netos. E o filho Rodrigo e Felipe.
E aí tem a nora Maria Luísa e a Louise. Sabe qual é o grande prazer que eles têm? Que nos enche de orgulho? Nos convidar para jantar fora, vir na nossa casa, nós ir na casa deles. Os 2 filhos são compadre, os netos são vizinhos, estão sempre juntos. Quando um filho vem na tua casa por prazer, porque gosta, isso é sucesso. Isso quer dizer que mudou o trajeto e começou a fazer a coisa certa. Se eu tivesse continuado naquela correria, trabalhava 12 horas por dia ou mais e nunca descansava, sonhava com planilha, sonhava com pedido, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Teria ido embora, teria talvez morrido, porque aquele ritmo que eu estava não era salutar. Os meus filhos aprenderam hoje. Eles vão lá, trabalham, tantas horas, vão para casa, praticam esporte, são excelentes pais, excelentes maridos, muito amigos. Tem os jogos de futebol deles, dos beach tênis, e um faz kitesurf, outro surf. Eles curtem a vida. Pegaram 30 dias de férias agora. Um é CEO da empresa. Como pode pegar 30 dias de férias? A gente não pode dar um direito de tirar 30 dias para ti. O caminho de Santiago eu tirei 30 dias para mim, 32 dias caminhando. Então eu pergunto para você que está me ouvindo, qual foi a última vez que você ficou 30 dias longe da sua empresa? Se você não consegue, tem alguma coisa errada. Eu lembro a primeira vez que eu fiz o caminho, que foi em 2005. Eu fiz de bicicleta e eu fiquei 42 dias fora. Porque a gente fez outras coisas também, pedalando, né? E daí eu comentei com o Hamilton, que era meu amigo e que estava junto comigo. Eu falei, pô, Hamilton, 42 dias, que parece uma eternidade, né? Ele assim, Samuca, lá na frente, quando a gente olhar para trás, vai ser uma vírgula. E na hora eu não entendi direito o que ele falou, né? Hoje eu percebo que, pô, se eu tivesse ficado 60, seria uma vírgula também. Isso aí. As coisas aconteceram, né? Roberto, eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Eu sei que tu és uma fonte profunda de inspiração e conhecimento. E obrigado por dedicar um pouquinho do teu tempo para vir aqui para conversar comigo, inspirar as pessoas. E desde que eu conversei com o Acácio, eu estou com esse desejo de trazer mais pessoas que têm essa pegada de caminhar, de descobrir outras coisas na vida, além de só construir para dentro, né? Olhar para dentro e se sentir bem. Então, obrigado por ter vindo. Foi um prazer. É muito bom ter você por perto. E você pode ir aqui com carinho para você, para tua esposa, talvez hoje, amanhã de manhã, uma caixinha de pastel de natas. Né? Pastel de Belém. Uma receita portuguesa que a gente faz aqui na nossa empresa. Muito obrigado. Está bastante sucesso. Muito obrigado, nós adoramos. E temos um prêmio aqui que é de um presente que é do nosso patrocinador, que ajudou a construir um copo térmico. Uma caminhada ou lá na tua casa, de repente, uma bebida, quando você estiver escrevendo, você possa usar. É a Conexo, um dos nossos patrocinadores. Isso, me alegro. Muito obrigado. A Conexo, ela desenvolve tecnologia para gastronomia. Agradecer também a nossa patrocinadora, desde o ano passado, a Cunha Pão, a distribuidora de produtos para panificação, o seu Valdemar Cunha, que fica aqui na Forquilinha. E um parceiro novo que chegou esse ano para nos apoiar durante esse ano que vem, que é uma empresa de café lá de Chapecó, Brasil e Itália. É uma parceria entre o Brasil e a Itália desde 2009. É uma empresa que o café é o rei, o café é o primordial. Foi um privilégio ter você aqui. Deus abençoe e buen caminho. Buen caminho. Estamos juntos. Conta comigo. Obrigado.